E é claro que eu começo perguntando a sua avaliação em relação a esses resultados. Por que só o início do ensino fundamental alcançou de fato essa meta? Uhum. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês. Olha, em geral, esses são resultados bastante preocupantes, porque basicamente o que eles nos dizem? Que o Brasil voltou para o nível que a gente tinha de aprendizado pré-pandemia, né, de 2019. Acontece que o mundo está cada vez mais complexo, o mundo inteiro avançou, esses estudantes precisam desse aprendizado. A gente teve esse tempo todo em que não houve, ou pelo menos de forma insuficiente, recuperação da aprendizagem, investimento em formação de professores. Então, basicamente, a gente ficou parado esse tempo todo, isso é muito ruim. E no quinto ano, né, no Fundamental 1, a gente tem uma leve melhora. Eu sou um pouco mais pessimista, porque eu acho que bom que bateu a meta, mas é insuficiente, porque quando a gente olha esse avanço, é um avanço muito tímido. Então, Hum, que pena que a gente avançou tão pouco, apesar de tantas políticas relativas à melhoria da alfabetização, à expansão da educação integral. Então, eu fico muito preocupada com esses dados, porque eles revelam uma certa fadiga em relação a essa gestão educacional. Por outro lado, Márcio, aqui, desculpa me estender um pouco não? mais, a gente sempre precisa olhar para além dessas médias, que em alguns lugares, estados, municípios, a gente teve melhorias muito importantes. A gente teve melhorias altos avanços no Pará. A gente teve em Goiás, que está em primeiro lugar no ensino médio, e mesmo assim avançou acima da média brasileira. A gente tem em estados do Amapá, Alagoas, que vem avançando em todas as etapas. Então, a gente tem aqui alguns bons exemplos que precisariam ser os faróis da educação brasileira. Por outro lado, estados grandes, né, populosos, tiveram quedas importantes, né? São Paulo, notadamente, Rio de Janeiro teve queda, estado, né? Então, a gente precisa também olhar com muito alerta essas quedas, porque no final das contas, quando a gente soma os avanços e os retrocessos, a gente tem essa estagnação. Mas a gente tem que olhar para além dessa média e ver o seguinte: tem em muitos lugares avanços que a gente precisa considerar, aplaudir, celebrar, aprender com eles. E acender um alerta em relação a esses retrocessos, que isso sim me preocupa bastante, que em educação a gente não poderia ter retrocesso de forma alguma.